Com a epidemia de coronavírus, muita gente tem questionado a eficácia do modelo de Estado liberal no enfrentamento de situações similares. Por exemplo, o aumento estratosférico de gastos, quarentenas forçadas pelo governo, bolsas e auxílios para a população. A receita parece diametralmente oposta a qualquer princípio liberal. Isso significa que o liberalismo não tem nada a dizer em grandes crises como essa? O problema é grave. Se o liberalismo é negado nas grandes crises, nós estamos falando, no mínimo, de um pensamento político parcial. Um pensamento que só funciona nas condições normais de temperatura e pressão, digamos assim. Quando está tudo bem, não há guerra, não há epidemia, não há grande crise. Uma filosofia política para momentos de bonança. Com isso, muita gente tem se aproveitado do momento para desenvolver teses e previsões futurísticas. Por exemplo, o teórico russo Alexander Dugin, criador da quarta teoria política, decretou a morte do liberalismo. Dugin afirma que a globalização entrou em colapso de forma rápida e irrevogável porque a abertura das fronteiras, a interdependência das sociedades, ou seja, a própria noção de sociedade aberta, é questionada de forma definitiva no momento que nós estamos passando agora. Segundo ele, com a derrocada desse modelo liberal, acontecerá o fim do mundo unipolar, o declínio da grande potência norte-americana e a subsequente emergência da multipolaridade entre sociedades fechadas, com a economia tendo a autossuficiência. Esse mundo veria a retração brutal da globalização, o fim do consenso ideológico vigente desde o final da Segunda Guerra Mundial. A esquerda brasileira faz a sua futurologia no mesmo sentido. Com menor ambição histórica, ela aponta o fracasso do liberalismo. As medidas de intervenção econômica reeditam o receituário keynesiano. Anuncia-se o fim, o derradeiro suspiro do liberalismo. Nós estamos vendo a aurora de uma nova ordem mundial? A gente acredita que há um exagero gigantesco em todas essas previsões. Vamos ver por quê. 1. O primeiro argumento que podemos fornecer é o seguinte: desafios maiores já ocorreram em outras épocas. Entre a Primeira e a Segunda Guerra, vimos o período mais dramático que o liberalismo já passou. Explodiram num período curtíssimo de anos a Revolução Soviética, em 1917, a gripe espanhola, em 18 e 19, o surgimento dos governos fascistas, ali a partir da década de 20, a Depressão de 1929 e o New Deal de Franklin Delano Roosevelt. Quem olhasse para o mundo nessa época não hesitaria em decretar a morte do liberalismo também. Talvez mesmo já se falasse da morte do capitalismo como um todo. Foi o que escreveu John Reed em Os 10 Dias que Abalaram o Mundo, um panfleto jornalístico exaltado sobre a Revolução de Outubro. Vendo retrospectivamente, percebemos que essas previsões eram furadas. Como demonstra Arno Mayer em A Força da Tradição, a persistência do antigo regime, a Primeira Guerra sepultou os últimos resquícios da ordem imperial do antigo regime. Já a Segunda Guerra, que encerrou com a vitória dos aliados, desmoralizou o nacionalismo autoritário. Essa desmoralização foi profunda e explicou a aceitação do ideal de Adenauer, de criar uma união supranacional dos Estados europeus, que é o germe da atual União Europeia. Já a União Soviética justamente caiu no período do ressurgimento do liberalismo, em sua versão assim chamada de neoliberal, nos anos 80. Desafios desse porte não alteraram a tendência geral da economia mundial desde as grandes navegações. E qual é essa tendência? Em 3 expressões: é a globalização, estreitamento do mundo e aumento da interdependência entre as economias. Desde o período pré-1914, a globalização não retraiu. Ela avançou significativamente, indicando um papel esmagadoramente maior do comércio internacional, o que mostra a crescente interdependência econômica. John Gray afirma que, durante o período do pós-guerra, o comércio mundial cresceu 12 vezes. Ao mesmo tempo, a produção cresceu apenas 5. Então seria mesmo de se esperar que agora as consequências sejam tão devastadoras de forma a mudar esse processo em direção a um ideal de economia autárquica? Achamos que isso é bem pouco provável. O mais provável é que após a crise, que irá sim deixar significativas sequelas nas economias domésticas, os planos de crescimento sejam planos cruzados, que aumentem ainda mais a dependência das várias economias do mundo umas com as outras. 2. A outra crítica é mais interessante. A de que as medidas que estão sendo tomadas contrariam o liberalismo frontalmente. Isso provocaria uma espécie de crise de legitimidade e de autoconfiança da parte dos liberais. Mas será mesmo?
Nosso segundo argumento repousa no entendimento apropriado dos princípios liberais clássicos e de como princípios políticos, quaisquer que sejam eles, podem ser aplicados à realidade histórica. Na teoria clássica, o governo liberal tem 3 funções principais: proteger a vida, a propriedade e a segurança dos cidadãos. Essencialmente, ele protege os bens civis através da pacificação interna, estipulando o que é crime e o evitando, assim como evitando a anarquia e a guerra civil decorrente dela. Externamente, o Estado protege os cidadãos, mantendo a paz entre as nações por meio de tratados e se defendendo no esforço de guerra caso for atacado. Para cumprir essas 2 finalidades, o Estado arrecada. Em uma situação excepcional, por exemplo, na iminência de uma guerra, onde parcerias comerciais podem cair e a máquina de guerra exige investimentos muito maiores, governantes liberais ou conservadores elevam a arrecadação e alteram prioridades de investimento. Isso foi prática corrente em diversos momentos históricos. E por que os governantes agem dessa forma? Eles fazem isso para garantir a vida, a propriedade e a segurança dos cidadãos, os valores pelos quais o Estado liberal clássico existe. Uma epidemia grave, uma situação de crise aguda, é um fato maior calamitoso, análogo, por exemplo, a um tsunami ou um terremoto, um fato superveniente da natureza que se impõe e exige medidas do Estado para assegurar aqueles 3 bens civis da teoria liberal. Obviamente não tem sentido nenhum que, diante de um tsunami que arrasasse toda a costa de um país, impor que o Estado não poderia arrecadar mais para auxiliar os cidadãos e reconstruírem suas vidas normais, ou que certas medidas de intervenção não podem ser tomadas para prevenir maiores riscos. Caso o Estado se abstivesse, segurança, propriedade e vida seriam colocadas sob risco agudo. Seria o caso de um Estado que está sacrificando seus valores primordiais pelos quais ele mesmo existe para seguir dogmaticamente as regras estabelecidas para situações correntes. Isso não é liberalismo, é burrice. Após as situações excepcionais, os 2 aspectos são novamente harmonizados e o Estado segue o seu funcionamento habitual. 3. O terceiro argumento traz uma análise mais cuidadosa das medidas que têm sido tomadas. Em primeiro lugar, temos que entender uma coisa: grandes crises são grandes oportunidades. Isso significa que o discurso de cortes do funcionalismo, enxugamento da máquina pública e outras peças usuais no receituário liberal podem ganhar força em momentos como esse. Se o Estado precisa agir, portanto aumentar seu investimento, ele também deveria reduzir os seus gastos. Existem gastos excessivos, e esses gastos podem e devem ser atacados no momento em que o Estado precisa de mais recursos. Uma objeção a isso seria dizer, mas não vai ocorrer, só haverá o aumento de gastos sem a redução. Só que isso não é uma crise do liberalismo, caro espectador. Essa perspectiva de fato muito ruim para a sanidade econômica do país revela um outro problema: a fraqueza política dos liberais brasileiros. Com uma bancada ainda muito pequena no parlamento, de fato, cortes e reduções de máquina são longínquos. O presidente, que trouxe uma equipe liberal consigo, tampouco é muito convicto de qualquer medida econômica liberal. Claramente, nessa crise, como em outras circunstâncias, o seu intuito pessoal é de se fortalecer politicamente, seja como for. Se for preciso orientar as pessoas a sair de casa e simultaneamente aprovar bonificações e auxílios para os mesmos trabalhadores que ele está pedindo para ir trabalhar, ele o fará sem constrangimento. Independente de contradições, Bolsonaro sempre vai buscar a posição em que ele obtém o maior lucro político. Em segundo lugar, a austeridade do liberalismo serve justamente para que, nas situações de necessidade, o Estado possa investir emergencialmente. Esse não é o mais importante, mas é um aspecto que merece bastante destaque. O Estado liberal pode agir excepcionalmente porque sua austeridade fiscal e responsabilidade lhe permitem fazer isso. O Estado inchado não consegue, ele quebra. Mas e as medidas em si? As medidas que estão sendo efetivamente tomadas, elas são todas antiliberais? Bom, vamos ver com mais cuidado a natureza de algumas delas. Vamos citar aqui 3 exemplos. A. Suspensão de tributação para empresas que seguem o regime simples. Suspensão de tributação é medida antiliberal? Não parece. B. Auxílios e formas de compreensão e renda mínima são antiliberais? A ideia de renda mínima já foi defendida no âmbito da tradição liberal, mesmo em épocas fora de crise. Milton Friedman teorizou a renda mínima em Capitalism and Freedom. É claro que a renda mínima dos chicaguistas não é a mesma coisa que os auxílios pontuais que estão sendo oferecidos na situação de crise. Mas até mesmo o Bolsa Família, que dizem que começou com Lula, na verdade veio do Fome Zero do governo que todos gostam de chamar de neoliberal, de FHC. C.
abertura da linha de crédito a baixos juros. Também não é essencialmente antiliberal. Há, portanto, medidas que não são liberais e outras medidas que são. O que incomoda alguns é a ação do Estado, mas isso só incomoda quando a gente não reflete adequadamente sobre os princípios e regras, o que foi esclarecido ali no segundo argumento. Depois de tudo isso, qual é a nossa previsão? A previsão é que os estados do mundo inteiro saiam dessa crise com a economia bastante abalada. Picos inflacionários são possíveis, desaceleração e queda do PIB são praticamente inevitáveis. Teremos uma duríssima, difícil e lenta recuperação econômica depois das sequelas da crise. Mas a pandemia não parece abrir o horizonte de um mundo de economias fechadas, nem anunciar o fim do liberalismo. Como aconteceu em outras épocas, nós teremos uma dialética histórica, ora mais intervenção, ora menos, se compensando alternadamente. O que o tempo vindouro nos trará é impossível prever. É possível lançar um manto de saudável ceticismo sobre a futurologia, principalmente quando ela é feita por quem deseja que as coisas se passem exatamente do modo como está se prevendo. Wishful thinking não é um bom conselheiro. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do ficheiro de hoje. Compartilhem esse vídeo, deixe o seu like e até o próximo. Um abraço.